Oi, pessoal. O assunto do nosso vídeo de hoje são as classes sociais. O que é isso, né? Imagina que esse círculo aqui é a sociedade. Dentro dela, cada pontinho desse é uma pessoa. Então eu, você, seus amigos, meus amigos, nossos inimigos. Cada pessoa ocupa um lugar na sociedade, né? Só que as pessoas, os estudiosos perceberam, e a gente também percebe só de pensar um pouco, é que o lugar que a gente ocupa na sociedade não é assim aleatório, né? Você pode ocupar qualquer lugar, assim, né? O lugar que você ocupa na sociedade, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O lugar que você ocupa na sociedade é determinado por uma coisa chamada classe social. A classe social a que você pertence. Em geral, né? Porque há exceções, mas normalmente o lugar que a gente ocupa na sociedade, a posição nossa na sociedade é determinada pela classe social a que a gente pertence. Então, esse círculo aqui não é aleatório, ele é dividido, né? A gente costuma classificar as classes sociais por renda, né? Tem a classe A, B, C, D, E, né? Então, a classe E é a classe mais pobre, né? As pessoas com menos de um salário mínimo, né? E a gente fica lutando, não, agora eu sou da classe D, passei para a classe C, né? Mas veja, a grande questão, gente, não é quanto você está ganhando. A grande questão é por que alguns ganham R$ 500 por mês e outros ganham R$ 50 mil por mês, né? E por que são sempre os mesmos que ganham 500 e são sempre os mesmos que ganham 50 mil? A questão da classe social está ligada exatamente com isso, né? O nosso destino na sociedade parece ser determinado pela classe que a gente pertence. E os estudiosos foram percebendo que existem 3 grandes divisões na sociedade. Existe assim uma casquinha aqui em cima, ó, bem pequenininha, que é a classe da elite, os verdadeiramente ricos, né? E existe uma classe embaixo, que é o povão, né? As classes populares. Entre a classe rica, riquíssima, a elite, e o povão, está a classe média. Então, esse ciclo podia ser transformado numa pirâmide, né? No topo da pirâmide está a elite, no meio a classe média e embaixo, né, as classes populares. Quantos por cento, de que tamanho são essas classes? Eu fiz aqui um resuminho. A classe rica, a elite, ela é composta de mais ou menos 1% da sociedade, né? Ela é dona de 30% da riqueza de tudo, pertence a 1% só. E essa classe rica tem além da riqueza, ela tem uma grande influência na sociedade. Ela influi na política, né? Ela é que influencia os políticos, né? Presidentes, governadores, né? Deputados, né? Ela influencia na mídia. Você jamais vai ver o caso de um escândalo envolvendo um banqueiro bilionário. Você nem sabe que essa turma existe, né? Parece que eles são invisíveis. Ela influencia nos tribunais, né? Dificilmente eles são condenados por alguma coisa, né? Isso não acontece, né? Eles são a elite. A classe média, ela é mais ou menos 24% da sociedade. Ela não é muito rica, é mais ou menos rica, né? Não é dona da riqueza, mas ela é dona de uma coisa chamada capital cultural. O que é o capital cultural? Aquilo que a gente chama de boa educação, né? Falando, tem uma boa educação, tem uma boa formação, que é aquilo que é necessário
para conseguir os bons empregos. Então, aquele cara que conseguiu um emprego de 50 mil reais, né, ele conseguiu porque ele teve uma boa educação ou porque ele tem um bom capital cultural. Já as classes populares, nós do povão, não somos nem ricos em dinheiro, nem temos capital cultural, né? A cultura que as classes populares produzem não é valorizada, né? Ninguém vai pagar lá um concerto de samba, né? Eles querem um concerto de música clássica, né? Então, aquilo que as classes populares produzem não tem valor, não é um capital cultural, né? Embora seja uma cultura muito rica. E aí você pergunta, por que que isso fica desse jeito? Por que que a gente aceita essa situação? Por que que a gente se deixa dominar por isso? É porque existe todo um sistema que nos engana, que nos faz acreditar que isso aqui, essa divisão, é quase que natural, né? E a gente acaba aceitando pertencer às classes populares e ter pouquíssima chance de subir para a classe média, porque a gente acha que isso é mais ou menos cultural. Qual é o grande truque para enganar a gente? É uma ilusão chamada ilusão da igualdade. A gente aprende desde pequenininho que todos são iguais, que todos possuem as mesmas oportunidades e que é o mérito de cada um, o esforço de cada um, que vai determinar o sucesso. Então, o sucesso depende do seu esforço. Se um fulano teve sucesso, é porque ele estudou, porque ele se esforçou, porque ele tem mérito para isso. E isso é uma grande ilusão. Sabe por quê? Porque a gente, que é da classe popular, a gente já começa essa briga perdendo. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Imagina que isso aqui é escola. Vamos, assim, dar de barato que a escola é igual para todo mundo. Nessa escola vão estudar filhos da classe média e os filhos do povão, certo? Se você prestar atenção, você vai ver que cada classe vem de uma família, né? Os filhos do povão vêm de famílias, assim como os filhos da classe média, certo? Como é que são as famílias das classes populares? Então, olha lá. Em geral, as famílias das classes populares são monoparentais, né? Quer dizer, a mãe é quem cria os filhos. Isso é uma realidade, né? E muitas vezes essa mãe teve muitos filhos, fruto de muitos relacionamentos que ela teve ao longo da vida. Então ela, coitada, trabalha o tempo todo para a sobrevivência dos seus filhos, né? Dos filhos do povão. Portanto, ela não tem tempo para cuidar bem dos filhos. Ela não tem tempo nem condições de oferecer os estímulos culturais necessários para que ele vá bem na escola. Então, os filhos do povão não são estimulados a ler, em geral, né? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas em geral. Eles não são estimulados ao pensamento abstrato, à criatividade ou à concentração, né? Muitas vezes a vida desses jovens se resume a um eterno presente, a viver o agora. Então eles são incapazes de planejar. Eles podem até sonhar, né? Uma vez eu perguntei para os meus alunos o que vocês gostariam de ser. Um falou advogado, médico, mas como que eu vou conseguir chegar a ser advogado ou médico? Como é que eu vou planejar a minha vida para chegar até lá, né? Eles não têm tempo para desenvolver isso, né? Para pensar no futuro. Porque muitos precisam trabalhar desde cedo, né? Então eles vão para a escola com uma série de lacunas, né? Ao contrário dos filhos da classe média, né? Os filhos da classe média que vão para a mesma escola, também eles são frutos de uma família.
Famílias que podem ser biparentais ou monoparentais, mas que têm recursos para oferecer os estímulos culturais que as crianças precisam. Então, nessa casa tem livros, tem jogos estimulantes, a família frequenta museus, né? A criança não fica presa em casa vendo a televisão o tempo todo, né? Os pais conseguem conceder aos filhos tempo para que eles possam planejar o seu futuro. Eles têm tempo livre para estudar, para obter conhecimentos e habilidades importantes para a escola, né? E aí, quando termina a fase da escola, como é que estão esses daqui? Esses daqui vão ser os campeões, certo? E esses daqui? Esses daqui vão ser os derrotados. Eles não vão bem na escola, vão abandonar a escola e vão trabalhar naqueles serviços mais braçais, menos remunerados, e esses aqui, os campeões, vão ter os trabalhos mais bem remunerados. Você acha que isso é uma questão de mérito ou uma questão de plano, né? Não parece que está tudo planejado para que as classes populares não consigam ascender socialmente, né? Que eles não consigam os melhores salários, as melhores posições, né? Realmente está. Porque a tendência da sociedade é pela preservação das classes sociais. Quem está na classe média não quer ceder nada para quem está na classe popular. E quem está na elite não quer ceder nada nem para a classe média, nem para a classe popular. Portanto, a saída para desarmar esse jogo se chama uma educação libertadora, que é um assunto que eu vou deixar para um próximo vídeo. A partir desse vídeo, vou deixar algumas perguntas aqui embaixo para você pensar em qual é a sua condição como membro de uma classe social. Muito obrigado, até a próxima.